abençoado. E aí, como estamos? A paz do Senhor a todos, né? A todos que nos assistem, a todos que são inscritos no canal. Que Deus venha nos abençoar sempre. Estamos aqui, né, para fazer mais uma reflexão sobre a palavra de Deus. E nessa tarde nós queremos meditar um pouquinho no capítulo 20, né? Versículo 17 de 2 Crônicas, que diz assim: nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé e vede o livramento do Senhor, né? Então aqui o Senhor, né, está falando, usando o profeta de Deus dentro daquela situação, né, de necessidade. E o Espírito de Deus agora, o Senhor, né, manifestando a sua glória, dizia para o seu povo, para o rei Josafá, para ele não se atemorizar. Ele dizia: olha, nessa peleja você não tem que pelejar. Irmão, nós enfrentamos batalhas todos os dias. Todos os dias nós enfrentamos pelejas, desafio, aflições. É constante isso na vida do cristão, né? E até mesmo daqueles que ainda não conhecem, né, o Senhor mais profundamente. E aqui a gente vê o rei Josafá, um homem de Deus, um abençoado pelo Senhor, né, escolhido, né, para reinar. E eu observo a humildade daquele rei diante de uma situação extrema, né, de quando chegou no ouvido dele o comunicado de que um grande exército estava ali se preparando e vinha contra ele, né, tinham se juntado e vinham contra ele. A Bíblia diz que aquele homem, ele foi consultar o Senhor, ele foi buscar ao Senhor, né? Ele tinha o poder de decidir, ele era o rei, ele tinha o poder de decisão, né? Mas ele conhecia o Senhor. E nós sabemos, irmãos, que nós não estamos sozinhos. Eu sempre costumo falar que nós não chegamos a lugar nenhum sozinhos. Nós sempre tem alguém para nos ajudar. Eu digo que sempre tem alguém que ele é escada na nossa vida, que ele é ponte, que ele é sombra. E Deus, ele é tudo isso, né? Deus, ele representa tudo isso para nós. Então, diante daquela situação, o rei, ele imediatamente botou o povo para jejuar, ele pediu socorro, né? O povo se juntou, o povo se uniu para buscar socorro de Deus ali, para que Deus viesse dar o livramento, né? E a glória de Deus se manifestou, porque quando nós nos colocamos, né, à disposição de Deus para que Deus venha falar conosco, nós buscamos. A Bíblia diz que quem busca, né, ele vai achar. Então o povo estava buscando e achou resposta do Senhor, né? E a Bíblia diz que Deus manifestou a sua glória, né, enchendo ali os seus vasos, né, os homens de Deus. E um daqueles profetas de Deus, né, Deus levantou ali e a palavra foi essa, de consolo, de conforto para o rei, né? Olha, nessa peleja tu não tens que pelejar. Por quê? Porque o rei estava com medo, irmão. O rei olhou para as suas forças, o rei olhou para o seu exército, o rei olhou para as suas condições humanas e viu que ele não tinha condição, ele não tinha um exército capacitado, preparado, né, para vencer aquela guerra. E aí, naquela hora, Deus se manifestou e disse: olha, tu não estás sozinho. Eu estou à frente da peleja, eu estou à frente da batalha. Quantas vezes nós não nos sentimos sufocados, atribulados, oprimidos, não é verdade? Angustiados. E o Senhor se revela para nós e diz: olha, não temas. Eu estou contigo nessa peleja, eu estou contigo nessa batalha. Você não está sozinho, né? Você não vai pelejar. Nessa peleja você não vai pelejar, você não vai ter que fazer nada. Só pare e observe o livramento do Senhor, né? O quanto Deus é bom, o quanto Deus é misericordioso. Irmão, Deus, ele é muito justo, né? Deus, ele é muito justo e ele é muito bondoso na vida daquele que crê verdadeiramente que ele é Senhor e que ele pode socorrer em momentos de aflição, né? E ali nós que conhecemos um pouco da história, sabemos que Deus, né, ele fez toda uma estratégia, né? O rei fez toda uma estratégia, botou os levitas na frente ali do exército e começaram a louvar e começaram a adorar o Senhor. E Deus entrou na guerra e Deus manifestou a sua glória. Aquele exército que era pequeno, né, aos olhos do rei,
era pequeno humanamente, era um povo pequeno, mas eles tinham uma força. E onde era que estava a força desse povo, irmão? Estava no crer no Deus que eles serviam, estava no Senhor Deus de Israel. Era promessa de Deus de agir por aquele povo, era promessa de Deus, assim como é promessa de Deus hoje, de nos ajudar nas nossas aflições. É promessa de Deus. Ele disse que está conosco todos os dias até a consumação do século. É uma promessa. É natural que nós, como homens, às vezes nos sintamos, parece que desprovido de força, de ânimo, de coragem, de paciência, de lutar, de guerrear. É humano isso, é nosso, é do ser humano, mas Deus não. E Deus ali agiu e deu vitória àquele povo, e aquele povo pôde glorificar o nome do Senhor, pôde enaltecer o nome do Senhor. Então, meu amado, meu amigo, é o que Deus diz para você nessa tarde, ou nessa manhã, ou nesta noite, no momento que você estiver assistindo, este vídeo, o Senhor está dizendo: nesta peleja você não tem que pelejar, só fique olhando, só fique observando o livramento do Senhor, só fique observando o que Deus tem, mas não esqueça que para eles observar, primeiro eles buscaram, primeiro eles se lançaram aos pés do Senhor, primeiro eles buscaram, primeiro eles foram consultar o Senhor, primeiro eles foram ver o que Deus tinha para a vida deles, primeiro eles foram buscar em Deus socorro. Aí depois o Senhor deu a palavra que era para eles ficarem e observar o livramento do Senhor, e foi grande o livramento de Deus. O livramento de Deus, meu amigo, meu amado, para você é grande, mas você precisa buscar. Nós precisamos nos dedicar, nós precisamos bater na porta para ela se abrir, nós precisamos jejuar, nós precisamos ter uma vida de dedicação ao Senhor, de crer na proteção do Senhor. E antes de nós tomarmos a decisão, mesmo que nós tenhamos o poder de decidir, eu digo o poder de decidir porque Josafá era rei, então ele poderia dizer para aquele exército: vão para a guerra, sem medir as consequências, e aquele povo ia obedecer, porque ele era o rei. Aquele povo ia obedecer, mas seria muito imaturo da parte de Josafá. Ele iria estar arriscando o seu exército, ele iria estar arriscando todo um exército que não estava preparado, não estava pronto, eram números pequenos, e as armas deles eram poucas, eram pequenas diante daqueles exércitos. Eles tinham se juntado, então o número que vinha era muito grande, certo, meu amado? Então Josafá tinha sido imaturo se ele tivesse dito para aquele povo, para eles irem para a guerra, quando ele sabia que não, como ele mesmo disse: Senhor, em mim não há força, em mim não há força para enfrentar. Olhe o exército, olhe para nós. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti, ou seja, a minha confiança está posta no Senhor, a minha fidelidade está posta no Senhor, o meu crer está posto no Deus que tudo faz. Eu tenho certeza que você há de agir em nosso favor. E Deus usou de misericórdia e socorreu aquele rei, independentemente da sua condição de ser sábio, de você se achar inteligente, de ser líder de departamento, líder de uma igreja, pastor ou quem quer que seja. Nós somos servos, nós somos filhos, nós somos homem e somos dependentes de Deus. Ele está acima das nossas decisões, Ele precisa estar acima das nossas escolhas, Ele precisa ser o centro. Então, antes de eu tomar uma decisão, eu preciso saber qual a vontade dEle, qual o querer dEle, o que Ele quer para mim, o que Ele tem para mim. Eu vou buscar primeiro nele e depois eu vou agir dentro das coordenadas que Ele me der, dentro daquilo que Ele me instruir a fazer, dentro daquilo que Ele me orientar a fazer. Aí sim é que eu vou tomar as minhas decisões, porque agora eu já fui instruído pelo Senhor da peleja, por aquele que não perde batalha, por aquele que não mede dificuldade para entrar na guerra e lutar por mim, lutar por você, mas primeiro Ele e depois a escolha.
Primeiro Ele e depois a escolha. Certo, meu amado? E com essa palavra eu quero agradecer a Deus, certo? Pela oportunidade. Espero em Deus que tenha falado com você, porque falou muito comigo, né? Espero que fale com você e que você, antes de tomar qualquer decisão ou de fazer qualquer escolha, acredite, Deus é sempre a melhor escolha. Deus é sempre a melhor saída. Deus é sempre o socorro de imediato. Deus é sempre aquele que nós precisamos consultar em primeiro lugar e acima de tudo. Amém? Cheiro no coração e que Deus nos abençoe sempre.